sensacional. Vamos, nosso convidado está aqui já há algum tempo, está ali guardando, né, as informações e trouxe muita coisa legal para a gente ver aqui. Ô, Dodô, vou deixar você fazer as honras. Fred Fortes, analista de mercado, foi analista de desempenho do América, do Atlético, trabalhei com ele no Galo e hoje se especializou e é um craque, né, na análise de mercado. Trouxe pra gente alguns números do futebol brasileiro, principalmente focados em Atlético, Cruzeiro e América. Boa noite, Fred, seja bem-vindo. Boa noite, Guilherme, CJ, parabéns. Valeu, meu irmão. De novo. Obrigado pela presença. Bob e Domênico, vamos falar um pouquinho aí do Campeonato Brasileiro, retorno, turno e Atlético, Cruzeiro e América. Alguns números interessantes. O que tá te chamando a atenção nesse campeonato, Fred? De diferente, assim, que você pode ressaltar pra gente? Eu acho que o Cruzeiro, na posição que está e com uma defesa pouco vazada, me chama a atenção. E o América também. O América não vem jogando mal, mas fez um primeiro turno muito ruim, né? Então, e tá conseguindo alguns bons resultados agora no retorno, mas me chamou a atenção porque não tem um elenco tão ruim. O América podia estar brigando aí para uma Sul-Americana, acredito. Em compensação, diferentemente do Cruzeiro, tem uma defesa que sofre muitos gols, né? E o Botafogo, né? O Botafogo ninguém esperava. Tá rateando um pouquinho, mas eu acredito ainda que vai levar o título. Vai na bola, Gui. O Gui fica ali fazendo conta. Não, o que ele falou eu achei interessante, que o Cruzeiro tem uma das defesas menos vazadas do campeonato, né? Pois é, o Cruzeiro tem... Eu levantei alguns números aqui das defesas, né, do campeonato. Focando no Cruzeiro, o Cruzeiro tá atrás somente de Botafogo, Atlético e Palmeiras. Então, o Cruzeiro sofreu 29 gols. Não, minto. 22 gols. Uhum. Né? 9 gols dentro de casa. Em compensação, o ataque também é um dos piores, né, Fred? O ataque do Cruzeiro deixa muito a desejar no momento de finalização, né? Porque nós temos aí passes progressivos do Cruzeiro, aqueles passes que vão romper linhas. O Cruzeiro é o quinto no campeonato. Mas chega no momento, no último terço, para definir a jogada, precisando de uma criatividade, o Cruzeiro está em 14º, em passes de profundidade. O pior ataque do campeonato, por incrível que pareça, é do Internacional. Do Inter. Olha só. Que loucura. O Inter fez só 20 gols. Metade de Grêmio e Botafogo. Exatamente. Nossa. Tem uma explicação, Fred? A mudança de comando, né? Chegou o Cudê, outra filosofia. Acredito que sim, porque o Inter tem um bom elenco, né? Não tá atrás de América, Goiás, Cuiabá. Então, acredito que seja uma filosofia de jogo diferente. Os jogadores você muda e até incrementar, né, a filosofia de jogo do treinador, passa por um período de adaptação. Eu ia te perguntar justamente isso. Se assim, o desenho do time, ele, de alguma forma, ele reflete no número. Porque às vezes o time está bem na tabela e tal, mas o desenho, a forma, ou a estratégia, não a tática, mas a estratégia é um time mais fechado, que trabalha com menos intensidade, então faz menos gols, toma menos gols também, e aí tem... Eu não gosto muito de analisar somente com números, né? Eu acho que os números estão aí para nos auxiliar. A gente consegue, muito pelos números, entender um pouco do jogo e das características da equipe. Mas alguns números absolutos, eles são importantes, né? Número de cruzamentos, passes progressivos, passes em profundidade, toques dentro da área dos jogadores, eles podem nos dizer muitas coisas. Mas analisar o jogo taticamente, ele está muito mais profundo, né, do que os números. Os números podem ser mentirosos. Você falou você falou em último terço, né? A gente sempre gosta de explicar para a rapaziada, assim, né, para quem não está familiarizado com a nomenclatura, mas é muito simples. Você divide o campo em 3 partes. A defesa é um terço, o meio de campo é o terço, o ataque é o terço, beleza? Então o último terço é o ataque, a intermediária até o gol.
Você tem esse dado? Qual é o time que passa mais tempo ocupando o ataque? Qual é o time que passa mais tempo ocupando o meio de campo? A gente consegue ter definido e dividido por terços, né? A gente consegue, por exemplo, o Cruzeiro passa tantos minutos no último terço com a bola. Mas esse não é um dado tão importante para a gente no momento de fazer uma análise, sabe? A gente pega mais os padrões táticos dentro do sistema de jogo, né, de cada equipe. E com isso a gente vai trabalhando, vai buscando padrões ofensivos, defensivos e pontos fortes e fracos. E aí nisso a gente monta, né, um trabalho, um vídeo e um relatório para apresentar para os jogadores, né? Com coisas que sejam importantes que o treinador pede. E cada treinador trabalha de um jeito. Então... Porque eu fico pensando, aí é claro que é empírico, né? Você é acadêmico nisso. Você tem um time que passa mais tempo no último terço, como você disse, duas coisas estão acontecendo. Ou ele tem mais a posse de bola e está atacando mais tempo, ou ele está sempre fazendo um perde-pressiona, porque ele está mais tempo lá na frente. Exatamente, isso mesmo. Desculpa, Dudu, vai lá. Não, na verdade eu queria saber, Fred, antes de começar o campeonato, Flamengo e Palmeiras eram os times badalados, e ainda são, né? Um pelo investimento, o outro pela solidez do trabalho do Abel. Mas Campeonato Brasileiro, um tá na quinta e o outro na quarta colocação. Números frios, assim, de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. O que você pode falar do Campeonato Brasileiro dessas duas equipes? Bom, o Flamengo, eu acho que todos os episódios que estão extra-campo, né? Influenciaram muito? Acredito que sim. Assim, o Domênico também e o Guilherme podem falar. Quando você trabalha num ambiente muito ruim, né, isso influencia os jogadores e parece que você está numa panela de pressão. Então, acho que o jogador perde a confiança. E o Flamengo, se você pegar o elenco do Flamengo, o Flamengo tem Bruno Henrique e Everton Cebolinha na ponta esquerda. Isso é um absurdo. Poderia ser titular em qualquer clube do Brasil e em vários clubes da Europa. Então, acho que futebol não existe. O futebol é fascinante por conta disso, né? Não existe o certo e o errado. E ele te traz coisas imprevisíveis. E o Flamengo, eu acreditava no começo que o Flamengo ia brigar nas cabeças com o Palmeiras. E hoje a gente vê o Flamengo aí trocando de treinador 2 vezes durante a temporada e brigando para uma vaga na Libertadores. E o Palmeiras eu acho que vem muito pelo Abel, né? Abel, a constância e o elenco. O time do Palmeiras é um time muito bem treinado, todos os jogadores sabem o que precisam fazer. É um time que consegue ter um padrão muito grande e os jogadores sabem o que o Abel pede, né? Você pode ver que o Abel não gesticula muito durante o jogo com os jogadores. Então, todos os jogadores já sabem o que fazer. Ele fica mais puto com a arbitragem, com o adversário, do que com o time dele. Com bandeirinha. Fica bravo com a arbitragem. Ele reclama muito mais de o time dele, ele reclama pouco. Ô Fred, eu tô vendo aqui nos dados que você trouxe pra gente, queria que você explicasse para quem tá nos ouvindo o que são passes progressivos. E aí tem um dado que me chama a atenção. Você pega aqui o Cruzeiro, que está ali na 14ª, 13ª posição, é o 5º em passes progressivos. O Bahia é o 6º em passes progressivos. Aí você pega, por exemplo, o Grêmio, o Fluminense, o Fortaleza, que estão bem no campeonato, são 15º, 16º e 17º, respectivamente. O que tem a ver passes progressivos e desempenho do time? Os passes progressivos que a gente costuma falar, que são aqueles passes para frente, né, que vão quebrar as linhas, né, dos adversários. Eles podem falar muito na hora da organização ofensiva, quando a equipe está saindo, fazendo a saída de bola para chegar ao ataque. Isso é um dado importante, mas não é um dado crucial, porque o goleiro pode dar um chutão lá para frente, o cara dá uma casquinha, a bola sobrar para o atacante e ele fazer gol. É uma forma de jogo, uma forma de jogar.
Então, eu acho que o crucial e o que a gente precisa analisar mesmo na parte ofensiva são os passes em profundidade, é essa criatividade, essa ocupação de espaços que os jogadores vão ter ali no último terço. O progressivo, ele está ali da saída de bola até o meio de campo. E depois? E a criatividade dos jogadores? Né? O 1 para 1, a movimentação. Então, isso é muito mais profundo quando a gente vai pensar em gols, né? Gols vencem jogos. Então, o jogador ele precisa do improviso, a equipe precisa de uma movimentação correta, de uns padrões para confundir a marcação adversária, né? Os passes estão ali só para construir a jogada. Fred, a gente está vendo que o Atlético está num momento do campeonato excepcional. Lidera o segundo turno, se a gente tivesse a pontuação só do retorno. Mesmo vencendo, às vezes, com um placar apertado. 1-0, 2-0, com 2 gols no finalzinho, como foi contra o Inter e tal. O que você consegue traduzir para a gente desse momento do Atlético? O que aconteceu? O Filipão chegou, ficou num longo jejum aí sem vitórias, me parece que 9 jogos e tal. E de uma hora para outra o Atlético está somando muito ponto. O Filipão é um estilo de jogo diferente do que a gente vê dos treinadores dessa nova safra, né? O Filipão é um cara muito mais, vou dizer, ele prioriza muito mais a parte defensiva, né? Ele não quer jogar bonito, o Filipão. Então ele é muito eficiente na forma de jogar. Então quando ele chega, o Atlético passa por aquele momento meio ruim, os jogadores também perdem a confiança. A partir do momento que para de sofrer gols e consegue colocar em prática o que o treinador pede, a confiança vai voltando. E o Filipão arrumou a casinha, né? O Filipão arrumou o Atlético, parou de tomar gols, né? Os jogadores, eu acho que o Batalha também é um grande jogador e ele é uma âncora ali no meio de campo do Atlético. Então, ele ajuda muito a marcação e também chega na frente. A gente costuma dizer que, né, que é aquele volante box-to-box que bate na defesa, chega no ataque. E o Paulinho, né? O Paulinho e o Hulk fazem um ano extraordinário. O Paulinho agora ganhou muita confiança e tá tudo em cima dele, né? No começo do campeonato era tudo em cima do Hulk, agora tá em cima do Paulinho. Então, mas eu acho que o Filipão arrumou um pouco a casa do Atlético, né? Principalmente a defesa. E o Paulinho começou a desencantar, fazer gols. O Atlético ganha de 2-0, mas está sendo eficiente. E o Filipão é eficiente. O Filipão gosta de jogar com 2 volantes, proteger bem a linha de 4, né? Uhum. E dizem que ele gosta de jogo direto, né? Mas a gente vê o Atlético muito propondo o jogo. Os jogadores com confiança, trocando passes. O Atlético está muito bem. Eu acredito que... É uma arrumada, né? É legal o Fred falar do Batalha, porque o torcedor atleticano tinha na dupla Jair e Alan uma dupla muito vitoriosa, assim como foi Leandro Donizete e Pierre, mas com uma outra característica, né? De muita força na marcação e já com Alan e Jair com uma qualidade de saída de bola de construção. O Batalha não deixa o torcedor ter saudade do Alan, de ter saudade do Jair. Ele veio, preencheu, joga muito bem. Eu acho que a carência do elenco do Atlético estaria aí. Porque se a gente fala, são 4 laterais. Vou tratar aí o Rubens e Arana, do outro lado Mariano e Sarabia. 5 zagueiros. Na parte ofensiva, perdeu o extremo. Mas ele não foi o Filipão, foi o Cudê que mandou os caras embora. Foi o Cudê. De meia, você tem um mundo. Você tem Johan, você tem Edenilson, você tem Igor Gomes, você tem Patrick. Agora, na volância, esse volante mais marcação que o Filipão adora, Otávio. Tanto que no último jogo ele botou Edenilson. É isso aí. E como segundo volante joga Zarate, joga Edenilson, joga Igor Gomes, mas não igual o Otávio e o Batalha. O Fred, muito legal aqui o trabalho que você trouxe pra gente, e eu gosto muito de tentar traduzir para as pessoas que estão em casa. Então tem uma página aqui chamada Organização, média da competição. E aí tem o Flamengo em primeiro lugar, Fluminense, São Paulo, Corinthians. O Atlético é o 5º nesse quesito. O que é exatamente isso? São passes, né? São os passes trocados. São a média, a quantidade de passes trocados por jogo, média por jogo. Então aqui o Atlético está em 5º, né? Ele troca normalmente a média 404 passes por jogo.
Agora, Quem chama atenção aqui também é o América, né? O América está em 20º lugar. O América está Clube tá realmente muito fora da curva de desempenho da qualidade do América. O Juninho deu uma entrevista para a gente aqui no FDP essa semana, sexta-feira, e ele falou um negócio que eu fiquei pensando assim, ele disse que o América se deslumbrou um pouco no meio do campeonato, né? Achou que dava para ser mais do que era e tal, e aí perdeu aquele foco e tal. Agora, esses passes que estão nessa tabela de organização não são os passes qualificados. Não. Se ficar o zagueiro lá trocando passes de um lado para o outro, no campo de defesa, é considerado passe aqui também. Mas a gente tem aqui também, se você pegar um pouquinho mais para a direita da tabela, tem passes para frente. Deixa eu ver aqui. E passes laterais, que são os passes mortos, né? São os passes que não... Assim, você precisa deles, claro, né? Para fazer com que a defesa possa fazer o balanço, para abrir espaços, mas os passes realmente que importam são esses passes que eu coloquei mais abaixo, que são os passes que costumam, por exemplo, o progressivo os jogadores quebram as linhas, né, principalmente zagueiros e volantes, laterais também, quando fazem uma saída de lateral, e os passes em profundidade, que são os passes no último terço, que é para atacante atacar a linha, é para atacar espaço. E o Bragantino é líder nesse passe progressivo, né? Sim. É o time que joga mais para frente. O Bragantino tem, não coloquei aqui, mas o Bragantino ele tem o maior expected goals, que é os gols esperados. Exatamente. Os gols esperados do campeonato. A minha pergunta era exatamente isso, para o torcedor entender. Eu sei que a gente tem que ir para o intervalo, mas assim, o Rafael Miranda, o próprio Vinícius Gris, Léo Gomide falava muito isso de expectativa de gol. Quem está em casa, até para a gente também, que número é esse de expectativa de gol, que não é o gol, mas é tratado como expectativa? Então, é um cruzamento de métricas, né? É um cruzamento com a imagem, com o vídeo do jogador, há um cruzamento de posição do corpo, como ele chuta, se ele chuta com o pé dominante, se ele chuta de bico, se ele chuta do lado do pé, de peito de pé, quantos jogadores estão na frente dele. Então, é um número bem complexo. É complexo. Mas é um cruzamento de informações que vão chegar em um número, né? E que esse número representa qual a probabilidade de sair o gol. Se cada movimento, cada etapa dessa for executada mais próxima da perfeição, aumenta a chance de fazer o gol. Exatamente. Né? Cara, isso é legal demais. Isso não era, não era no futebol. Hoje é o futebol moderno, a gente chama, né? Hoje isso é muito usado. Antigamente nem isso existia. Então, verdade. Você tá com moral, Fred. Sabe quem tá assistindo? Eu já sei. O maior ponto esquerda que o mundo já viu. Me ligou no ar aqui, só que eu não atendi. Vou mandar uma desculpa pra ele ao vivo também. Ele falou que você ficou horroroso com esse cabelo. Sério? Que você cortou hoje. Você cortou hoje, Fred, o cabelo? Cortei hoje. Acho que... Péssimo, eu quero mudar um pouco, né? Mudou. Mudou pra pior? Pra pior, muito pior. Gente, eu tenho liberdade com o Fred. No começo do programa eu falei sobre amizade. Tá aí um dos poucos amigos, mais grandes amigos que eu tenho, o Fred. Joga futebol, Dudu? Joga muito. Ele? Fred Ganha o joga campeonato muito. agora aí, hein? Joga muito. Joga muito. Você encosta Mas na hora que... Mas eu bom, entro na mente dele, quando eu jogo contra ele, normalmente dá eu. Tem isso? O Lucas Fortunato mandou um superchat aqui, ó. Fortunato. Ele é de Lagoa Santa, mas aí. tá em Cuiabá a trabalho. Eu acho que é uma pergunta mais aqui pro Guilherme. Será que estamos fadados a sofrer do mal São Paulino de esperar outro goleiro histórico por muitos anos, Falei Guilherme? isso no 98 Esportes. Será, hein? Mas eu acho que o Rafael não tem comprometido tanto assim, não. Eu não vejo o Rafael como um goleiro fraquíssimo. Ele foi importante na Série B, na ascensão do Cruzeiro, jogou bem contra o América, fez defesas importantes. Eu não coloco no Rafael a maior responsabilidade, não. Eu continuo achando que o nosso problema está do meio para frente. Rafael, bom goleiro, e é muito interessante essa colocação, porque a sombra do Rogério Ceni, agora, como também Rafael, que jogou no Cruzeiro e no Atlético, e que está lá e que merece toda a sorte do mundo, que é uma pessoa muito do bem, mas a sombra do Rogério Ceni... Esse é um cara que soube esperar o momento dele, né? Sem nunca ter derrubado ninguém, ido pro microfone. Ele ficou na reserva do Fábio? Tranquilo. Tranquilo, cara sossegado. E lá
sombra de Rogério Ceni o tempo inteiro, falando de Rogério Ceni, comparação de Rogério Ceni. Gente, nós estamos falando do Fábio. O Fábio é um extra classe. Assim como o Rogério Ceni era, como o Dida era, como o Tafarel era. É um gênio. Não existe gênio com a bola nos pés. Um gênio com a bola nas mãos, o Fábio ainda é um gênio. O Rafael Cabral, se você quiser fazer a comparação, aí... beleza, mas que falar que ele é ruim, eu não acho, não. Tem algum número específico para goleiros, Fred? Tem alguma medição, assim? Hoje se o cara pega mais no lado direito, mais do lado esquerdo? Não, hoje a gente busca mais, né, os goleiros que têm bom passe. Tá. Esse é um valor importante. A gente consegue hoje ter um valor de a distância média de passes de goleiro. Com esse número a gente consegue interpretar, por exemplo, se o goleiro faz muita ligação direta ou sai curto. A gente consegue já definir alguns parâmetros, algumas coisas ali para a nossa análise. Legal. Eu queria perguntar ele sobre o dinizismo. Então, deixa eu só dar um recado porque é o seguinte, falando em professor, você está pensando em fazer um curso de graduação ou pós-graduação à distância? Então, aproveita aí as condições especiais da Double Mega Week da Cruzeiro do Sul Virtual, beleza? Até 14 de outubro, você pode começar seu curso com matrícula grátis, desconto de até 70%, válido durante todo o curso. Além disso, você encontra curso a partir de R$ 95,00 por mês, cara. Então, consulte o regulamento no site cruzeirodosulvirtual.com.br. Faça já sua inscrição. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. Nunca é tarde para aprender, beleza? Fred, traduz pra gente esse dinizismo aí na análise que vocês fazem. Eu acho que eu interpreto o jogo do Diniz como um jogo mais de aproximação e movimentação, né? Os jogadores, eles não têm uma posição fixa. Eles têm a liberdade total de se movimentar em campo. Você pode ver na tabela que eu trouxe, o Fluminense é o segundo time, poderia ser o primeiro, mas o Flamengo é o time que mais troca passes. Depois é o Fluminense. E eu gosto do jogo do Diniz. Ele ajuda, né? Pro futebol brasileiro, né? O jogo de aproximação, de movimentação. Isso é muito bom para o jogador brasileiro, porque o jogador brasileiro tem um improviso. Mas eu vejo uma questão que pode ser preocupante para a seleção. Porque na Europa os jogadores eles jogam mais posicionais. E quando o Diniz pede que os jogadores do Brasil, né, o Neymar da seleção que foram convocados para jogar no estilo dele, os jogadores vão estranhar. E ele tem pouco tempo para treinar os jogadores no estilo que ele deseja. Então o jogador treina 2, 3 dias, faz um jogo e depois volta para o clube e continua com aquele jogo posicional, com aquele jogo mais respeitando a posição, né? E na seleção não vai ser assim. Então os jogadores brasileiros vão ter que se adaptar. O Fluminense, ele já está lá há mais tempo, então ele consegue, né? Deus te ouça se isso acontecer, porque assim, os melhores times, as melhores seleções brasileiras que eu vi jogavam soltos. Pega o time de 70. 82 Sim. E tal. O Tele fazia isso no São Paulo e tal. Por isso é que eu fico sempre... Eu acho sempre engraçado quando dizem assim, porque o Diniz revolucionou o futebol brasileiro. Mas o Tele Santana fazia isso. Cadê a revolução? Não consigo achar. Eu acho que eu tô falando besteira. Não, mas os jogadores... Hoje a gente não consegue assistir times que jogam dessa maneira, né? Então isso faz muito tempo que não jogavam. Eu acho que ele resgatou. Exato. Aí Guilherme foi bem, né? Olha aí!